voltamos ao programa Direito e Dever e Cidadania em Ação pela TV Destaque. Contamos hoje com a participação do Dr. Aristides Chacão Sobrinho, que nos esclarece a respeito de direito de família, especialmente quanto à prestação de alimentos. No fechamento deste primeiro bloco, nós deixamos uma pergunta ao Dr. Aristides quanto aos alimentos que poderão ser requeridos e até que grau familiar. E, em complemento à pergunta, se poderão ser requeridos esses alimentos diretamente aos avós, principalmente com relação à colocação da inversão do poder familiar dos alimentos com relação à mãe, como é que está essa função. Sim, é interessante, antes de mais nada, a gente posicionar que a sociedade mudou, né? A gente precisa fazer um parênteses, e aí a pergunta que a gente nunca consegue responder, se a sociedade mudou porque a lei mudou, ou se a lei fez com que a sociedade mudasse. Obviamente, se alguém estiver me ouvindo e for também do ramo do direito, vai achar essa minha colocação absurda, a sociedade mudar por causa do direito, obviamente porque temos a situação inversa. Mas no Brasil a gente tem o condão de fazer as pessoas mudar em função de lei. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje em dia as separações, o divórcio hoje ficou de uma forma muito mais fácil, muito mais tranquila de ser obtido, não existe mais os requisitos que se requeriam antes, e os divórcios hoje são uma realidade na nossa sociedade, coisa que em 1970 a gente nem vislumbrava essa possibilidade. Uma palavra proibida. Além de ser uma palavra proibida, o senhor vai se recordar bem, né? Nós somos conterrâneos desse período. Na década de 70, as pessoas muito comumente saíam do Brasil, iam até Argentina, Paraguai e Uruguai, e se casavam por lá dizendo que tinham se casado novamente, quando na verdade não era possibilitado pelas leis nossas aqui em nosso país. Até porque as pessoas só podiam ser desquitadas naquela oportunidade. Com essa facilidade do divórcio, com a modificação da condição da mulher dentro da sociedade, a mulher assumindo um novo papel de também trabalhadora, também mantenedora do lar e às vezes até a única mantenedora desse lar, as situações realmente foram se alterando, foram se modificando. Hoje em dia, é muito comum a mulher também ter uma atividade, ou só ela ter uma atividade extralar. E isso acaba impossibilitando, ou acabou impossibilitando a mulher, às vezes, de eventualmente ter a guarda de seus filhos, ou permanecer sozinho com esta guarda. Foi até nesse bojo que o legislador veio trazendo a possibilidade da guarda compartilhada, ou guarda dividida, que as pessoas também acabam se confundindo entre guarda dividida e guarda compartilhada. Mas respondendo à pergunta do senhor, feita no outro módulo, hoje não é raro a mulher ser obrigada a prestar alimentos ao filho. O que eu sempre digo, e aí fica muito fácil de ser entendido, esta obrigação de prestar alimentos, essa obrigação de contribuir com o sustento, guarda, educação da criança, e até é interessante que a gente faça um parênteses para poder deixar claro que os alimentos eles não se restringem somente à comida, alimentos eles se estendem a essa condição só alimentar, como também de vestimento, de educação, de saúde, de lazer, e, obviamente, dentro da proporção, e aí seria interessante até a gente poder trazer essa condição, como os alimentos são fixados, qual é o parâmetro que a gente utiliza para fixar os alimentos. Mas, veja, hoje a mulher estando no mercado de trabalho, a mulher também contribuindo para que possa satisfazer as necessidades familiares. Esta mulher, ela não tendo a guarda da criança, e aí é o referencial que eu quero utilizar, quem é que deve prestar alimentos? Aquele que não tem a criança no seu dia a dia. Então, aquele que acaba ficando com a guarda da criança, ele já gasta, ele já utiliza esse dinheiro ele acaba sendo utilizado no dia a dia. A outra parte que não tem a guarda, ou que esporadicamente fica com a criança só em dias de visita, esta outra parte, ela é obrigada a contribuir também com o sustento desta criança. E aí não importa seja o homem, não importa seja a mulher. Por isso, então, hoje em dia, nós temos com muita facilidade a mulher não tendo a guarda estando sob os cuidados do pai, e ela obrigada a contribuir com esses alimentos. No ano passado, nós tivemos um caso emblemático em que uma senhora, mãe de 4 ou 5 filhos, se não me engano, deixou de pagar os alimentos e ela foi presa. Nós tivemos também uma situação também emblemática de uma avó que deixou de pagar os alimentos e também teve a prisão civil determinada. Que é uma coisa até interessante, que as pessoas confundem e ouvem dizer a pessoa foi presa
E tem o falso credo de que esta pessoa foi presa porque não pagou e, estando presa, ela estaria não mais obrigada a efetuar o pagamento desses alimentos. Não quero me fugir muito, até para a gente não se perder, mas respondendo. Hoje em dia, a mulher também, a gente acaba também vendo a mulher contribuindo com os alimentos. Por quê? Porque, não raro, a mulher não tem a guarda de seu filho. E não tendo a guarda de seu filho, obrigatoriamente ela acaba tendo que contribuir de forma indireta, não no dia a dia, mas de forma indireta. Respondendo à questão dos avós, né? Ficou satisfatória essa? Sim. Respondendo à questão dos avós. A questão dos avós ela é muito simples. Os alimentos devem ser pedidos para quem são os genitores desse menor. Eu estou dizendo para os genitores, porque eu acabei de dizer a vocês que nós temos a obrigação de alimentar para aquele que não tem a guarda. Vou dar um exemplo prático, posso? Até para que fique claro. Supondo que uma criança ela tenha ficado sob os cuidados do avô paterno. Esta criança poderá reivindicar alimentos tanto do pai quanto da mãe, porque eles não estão com a guarda e não têm este custo diretamente da criança. Mas vamos lá. Vamos dizer que a criança, então, está sob os cuidados da mãe, que é uma situação mais corriqueira, se nós dissermos de um público de classe média para baixo. E esta mãe, então, ela trabalha fora, não é que ela não trabalha, não. Ela tem a sua atividade extra-lar, ainda cuida do filho e, obviamente, que seus rendimentos não são satisfatórios para poder prover toda essa condição de alimentos que a gente está falando. Com a madrinha. Não tenha dúvida, e às vezes até sozinho, que é uma coisa bárbara, né? E não raro a gente ouve notícias de crianças que ficam sozinhas, acidentes domésticos, que são um absurdo, mas a mãe tem que trabalhar, alguém tem que prover o sustento desta família e destas crianças, obviamente. Esta mulher, ela pode reivindicar alimentos do genitor da criança? Pode. Às vezes, professor, para falar a verdade, a mulher não sabe nem onde está esse genitor. Não vou dizer nem que ela não saiba, porque seria leviano da minha parte fazer uma afirmação tão extensa dessa forma, mas não sabe. E se você não sabe onde está o pai, se ele não reconheceu, nós teríamos ainda o inconveniente de ter que promover a ação de investigação de paternidade para que a gente pudesse depois falar dos alimentos. Mas vamos lá. A mãe está com a criança, essa criança ela precisa de alimentos, o pai ele reconheceu a criança, vamos assim dizer, para a gente não entrar numa outra questão que pudesse até desvirtuar o tema, e aí não se obteve resultado em conseguir do pai os alimentos. De quem eu posso buscar, então? Bom, resumindo, né, e até para que as pessoas entendam, eu posso subir. Então, quem seria esse subir que eu estou dizendo? Seria reivindicar dos ascendentes mais próximos acima do pai, que seriam os avós. Só que não são os avós paternos, e aí é que as pessoas se confundem. Porque a obrigação de alimentar, quando eu subo um grau, quer dizer, eu saio dos genitores e passo para os pais dos genitores, aí eu teria que mencionar e dividir esse pedido entre todos os avós, e seriam avós paternos e maternos. Então, a ação deveria ser promovida para complementação, e esta é o objetivo, porque, na verdade, se eu já tenho do pai e, eventualmente, isso não é satisfatório, eu posso complementá-los com os avós, e se eu não tenho do pai, aí eu subo para os avós, e aí eu reivindico de quem? Dos avós todos, avós paternos e maternos. E aí cada um deles deverá contribuir na proporção da sua possibilidade. Entra aí aquilo que eu mencionei a vocês, que eu disse a vocês, que os alimentos devem ser fixados, não só levando-se em consideração quais são as necessidades de quem pleiteia, como também levando em consideração proporcional, ou inversamente proporcional, ou melhor, desculpe, diretamente proporcional às necessidades, à possibilidade, desculpe, daquele que vai prover os alimentos. Então, e veja, e aí, eventualmente, se nós pudéssemos pensar que os avós ainda não fossem satisfatórios para poder prestar esses alimentos, eu poderia ir aos bisavós, eventualmente aos trisavós. É uma condição bastante difícil de acontecer na prática, mas a lei faculta essa possibilidade. Uma situação também que chama atenção, né, nos últimos tempos aí, é a questão dos alimentos gravídicos, né? Uma modificação que teve na legislação, possibilitando de que se busque os alimentos ainda para a criança em gestação. Então, essa é uma questão que, mais uma vez, vai ficar para o próximo bloco. O que são esses alimentos gravídicos, quando que eles poderão ser requeridos. Nós temos
uma gestação lá de 9 meses, então qual é o momento adequado, se é que tem esse momento, né? Qual é o objetivo desses alimentos, uma vez que, na verdade, a criança diretamente não está usufruindo do produto desses alimentos, né? E quais as consequências desses alimentos quando do nascimento da criança. Mas essa é uma pergunta que, pela sua complexidade, ela vai ficar certamente para o próximo bloco. Nós vamos a um breve intervalo, lembrando os telespectadores que esse programa é reprisado às sextas-feiras, às 7h30, aos sábados, às 21h30 e aos domingos, às 22 horas. Qualquer sugestão, temas para os próximos programas serão bem-vindos através do e-mail direitosedeveres@oabguarulhos.org.br. Voltamos já.